Boa noite, sejam todos bem-vindos. Nós estamos aqui para mais uma das nossas reuniões. Desta vez estamos aqui para o primeiro domingo do mês aqui de agosto. Eu espero que tenha sido um mês proveitoso, um mês de julho para você. E vamos orar a Deus pedindo para que Ele nos abençoe ainda neste mês. Muito obrigado, Senhor, pelas tuas maravilhosas bênçãos em nossas vidas. Obrigado porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, tem nos guardado. Embora as dificuldades, as lutas estejam presentes, o Senhor sempre veio ao nosso socorro. Muito obrigado por todas as bênçãos. Coloque em nós, Senhor, um coração apto a poder ouvir, entender e para que possamos fazer crescer a tua semente plantada em nosso coração. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Luz das nações que dissipa as trevas, abre os meus olhos pra ver. Lindo tu és, eu só quero adorar-te, dar os meus dias pra ti. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Rei sobre todos, tu és exaltado, entronizado nos céus. Humildemente viestes à terra, se entregou por amor. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer-te, és meu Deus, totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer-te, és meu Deus, totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Não saberei o quanto custou ver meus pecados lá na cruz. Não saberei o quanto custou ver meus pecados lá na cruz. Não saberei quanto custou ver meus pecados lá na cruz. Não saberei o quanto custou ver meus pecados lá na cruz. Vim
Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Tu és minha porção, tu és a minha herança, tu és o meu socorro nos dias de tribulação. Mesmo que meus pais me deixem, mesmo que amigos me traiam, eu sei que em seus braços eu encontro salvação. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Amados, boa noite. Nós temos mais uma vez a oportunidade de estarmos juntos para refletirmos na palavra do Senhor. Espero que esses encontros, de alguma maneira, tenham abençoado a sua vida e enquanto nós não nos reunimos no templo como igreja para nos abraçarmos, para matarmos a saudade, nós vamos utilizando esse recurso que Deus nos deu, que é a internet. E a mensagem, glórias a Ele, ela não está limitada a coisa nenhuma, nenhuma barreira pode impedir Deus de falar aquilo que Ele quer falar ao teu coração. E é por isso que nós louvamos a Deus por termos essa opção de, através da internet ou de qualquer um outro veículo que seja útil para a propagação do Evangelho, nós o possamos fazer com responsabilidade, mantendo sempre aquela condição de depender do Senhor para que a mensagem alcance e atinja os propósitos e efeitos para o qual
ela foi nos mandada. Quero convidar você mais uma vez a fechar os olhos e orar comigo para que Deus nos instrua e no caminho em que o Espírito Santo nos levar, nos ensine a amá-lo, a respeitá-lo, a honrá-lo e, acima de tudo, a colocar diante dele o nosso coração, como ouvimos na última semana, colocar diante dele todas as nossas ansiedades e preocupações para que possamos descansar no Senhor. Feche teus olhos e vamos orar. Pai amado, nós agradecidos estamos porque o Senhor renova para conosco a oportunidade de ouvirmos a Tua palavra. Ajuda-nos a compreender as verdades do reino e a aplicá-la ao nosso coração de maneira tal que a nossa fé seja aumentada, ela possa ser fortalecida e a nossa relação e comunhão com o Senhor e com os irmãos possam crescer de acordo com a bondade, a graça dispensada sobre a Tua igreja, ainda que não reunida no templo, mas, ó Deus, através dos laços que nos unem em Cristo Jesus. Eu oro para que o Senhor então nos abençoe e é em nome de Cristo que oramos. Amém. Meus queridos, eu quero hoje conversar com você sobre a fé. É um tempo oportuno, até mesmo por causa das muitas adversidades que temos passado, é um tempo oportuno de exercitarmos a fé. Como está a sua fé? O que ela tem mostrado, como ela tem te sustentado, como ela tem conduzido a sua vida? Na verdade, ela existe em seu coração de maneira a, num cenário como nós vivemos hoje, você possa caminhar seguro, você possa caminhar sem temor, sabendo que você tem um Deus que cuida de você. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Mateus, no capítulo 9, nos versículos 27 em diante, nós faremos a leitura. Nos diz assim a palavra do Senhor. Saindo Jesus dali, 2 cegos o seguiram clamando: Filho de Davi, tem misericórdia de nós. Entrando ele em casa, os cegos se aproximaram e ele lhes perguntou: Vocês creem que eu sou capaz de fazer isso? Eles responderam: Sim, Senhor. E ele, tocando nos olhos deles, disse: Quero, seja feito segundo a fé que vocês têm. E a visão deles foi restaurada. Então Jesus os advertiu severamente: Cuidem-se de que ninguém saiba disso. Eles, porém, saíram e espalharam a notícia por toda aquela região. Que o Senhor abençoe a sua palavra e aplique ao nosso coração. Eu gostaria de te desafiar a exercitar a sua fé. Exercitando a fé é o tema da nossa mensagem de hoje. Olha, para exercitarmos a fé, primeiramente precisamos ter os conhecimentos mais elementares sobre a fé, que eu creio não seja nenhum segredo para você. Creio que você, certamente, até mesmo pelas vivências e experiências que já tem passado, saiba o que é ter fé e como é não ter, porquanto todos nós passamos, às vezes, por momentos em que a nossa fé, como o mar, como as ondas, oscilam, e nós sabemos quando estamos firmes, fortes na fé, como também quando estamos abatidos. Eu gostaria de, para este primeiro momento, para entendermos do que nós estamos falando, que valor é esse da fé, usar o texto de Hebreus, capítulo 11, versículo 6, na sua primeira parte, que diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Ora, como igreja, como salvo, como discípulo de Jesus, nossa relação ela tem alguns pilares, e um dos mais importantes deles é a fé. Aqui pelo texto, nós entendemos então que a presença ou a ausência da fé, ela interfere diretamente no nosso relacionamento,
na nossa maneira de agradar ou não a Deus. E o texto é bem claro, onde diz que sem fé é impossível, quer dizer, nada que você faça que não seja resultado da fé vai agradar a Deus. Então, esta é a questão, para que você veja como é essencial este elemento em nossas vidas. Por esse texto, então, nós entendemos que a fé é elemento essencial e indispensável no nosso relacionamento com Deus. E eu posso estender isso também aos meus irmãos, aos meus semelhantes, porque olhando neles e vendo neles as mesmas dificuldades, os mesmos defeitos, as mesmas incapacidades que eu tenho, é necessário ter muita fé para crer que algum dia eles poderão mudar ou que nós poderemos nos entender apesar das nossas diferenças. Então, guarde isso no seu coração. A fé é elemento essencial para uma vida equilibrada e até mesmo para que você faça, como falamos no último encontro, descanse no Senhor, é necessário que você creia que de fato Ele vai te sustentar. Para Deus, independente de qual seja a dimensão das dificuldades, dos problemas que nós temos atravessado, nada é difícil. O texto nos diz que para Deus nada é impossível. Lucas, capítulo 1, versículo 37. Então, pode depositar toda a sua confiança, todas as suas fichas, toda a sua esperança com fé nesse Deus que um dia você chamou de Senhor e Salvador. E esta fé depositada no Senhor, ela cumprirá os seus efeitos. E que efeitos, pastor, pode ter a minha fé? Bom, primeiro, ainda olhando para o texto de Hebreus no capítulo 11, a fé é aquele elemento que traz à realidade aquilo que ainda só existe no plano espiritual. Hebreus capítulo 11, versículo 1 diz assim: Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Quer dizer, aquilo que o olho ainda não consegue perceber, aquilo que a mente ainda não concretizou, pela fé eu e você podemos receber como certo, porquanto a nossa fé deve estar firmada naquele que nunca mentiu e que nunca vai falhar. Então a fé ela é capaz de trazer para o nosso mundo real aquilo que os nossos olhos ainda não podem contemplar. Esse é um dos efeitos da fé. Um outro efeito é que a fé ela nos capacita a um bom testemunho. Nós somos chamados a viver de uma maneira tal que glorifiquemos o nome daquele que chamamos de Senhor. Como nós vamos viver num mundo tão tempestuoso, tão diverso, tão complicado e às vezes tão injusto, de maneira a glorificar o nosso Deus, se não for pela fé? Porque se não tiver fé, eu me tornarei um sujeito vingativo, eu me tornarei uma pessoa aproveitadora simplesmente das oportunidades, eu me tornarei tal qual os outros. E para ser igual, qual é a diferença de ser cristão ou não? Então a fé ela me capacitará a dar um bom testemunho mesmo diante de um mundo tão complicado. Hebreus, no capítulo 11, versículo 2, diz assim: Pois foi por meio dela, isso é, da fé, que os antigos receberam um bom testemunho. Então a fé capacitou a muitos, mesmo antes de Cristo, a andar de maneira tal a agradar a Deus que as pessoas, tal como um rei ímpio, como Nabucodonosor, expressar que só há, de fato, um Deus verdadeiro. Então é necessário que a minha vida e a sua vida estejam pautados na fé. A fé também, ela opera através de pessoas como eu, incapazes,
para obras e feitos extraordinários, ela nos capacita a fazer tais coisas diante de um mundo incrédulo. A Escritura, só para citar algumas partes, ainda dentro desse texto de Hebreus, os versículos 24 a 25 dizem assim: pela fé, Moisés, já adulto, recusou-se a ser chamado de filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus a desfrutar os prazeres e pecados durante algum tempo. Veja bem que a fé, ela não nos exime, ela não nos livra de passarmos, como diz aqui que Moisés preferiu ser maltratado, a passar por problemas. Na verdade, a fé, ela nos sustentará diante dos problemas, diante das dificuldades. Ainda no versículo 28 e 29 deste mesmo capítulo, ele diz assim: pela fé, Moisés, ele celebrou a Páscoa e fez a aspersão do sangue, para que o destruidor não tocasse nos filhos mais velhos dos israelitas. E pela fé o povo atravessou o Mar Vermelho como que em terra seca, mas quando os egípcios tentaram fazê-lo, morreram afogados. A eles faltava fé. Entendeu que Moisés, mesmo sendo um homem limitado como eu e você, pôde fazer coisas extraordinárias, não por ele, mas através daquele, ou ele sendo instrumento daquele que poderia operar tais coisas. Por causa da sua fé, os primogênitos dos israelitas foram poupados. Por causa da fé, diante do povo de Deus, o mar se abriu e eles atravessaram. Mas, pastor, Moisés era um cara singular, era ímpar. A Escritura vai falar coisas fantásticas acerca de Moisés. Mas Moisés só existiu um. E eu? E o senhor? Como é que ficamos? Ainda, diante desse texto de Hebreus 11, já nos versículos 35 a 40, talvez você olhe aqui e veja alguma situação na qual você pode se encaixar. Nada é desculpa para que você não exercite ou não busque robustecer a sua fé. Diz assim: houve mulheres que, pela ressurreição, tiveram de volta os seus mortos. Alguns foram torturados e recusaram ser libertos para poderem alcançar uma ressurreição superior. Quer dizer que ele está falando, inclusive lá, se você for buscar a referência, da ressurreição do filho daquela mulher que abrigou o profeta Eliseu. Versículo 36. Outros enfrentaram zombarias e açoites, outros ainda foram acorrentados e colocados na prisão, semelhantes a Paulo, apedrejados, cerrados ao meio, postos à prova, mortos ao fio da espada, andaram errantes, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados e afligidos e maltratados. Pastor, misericórdia! Se a fé permitiu que as pessoas passassem por tudo isso, não é melhor não ter fé do que passar por isso tudo? Queridos, eles passaram por isso e venceram. Essa é a diferença. Quando nós continuamos a leitura, lá no versículo 38, diz que o mundo não era digno destas pessoas. Eles vagaram pelos desertos e montes, pelas cavernas e grutas. Todos estes receberam bom testemunho por meio da fé. No entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. Foi o caso de Abraão, Isaque, Jacó. Deus havia planejado algo melhor para nós, para que conosco fossem estas pessoas do passado aperfeiçoados. Entendeu que uma geração vai dando sequência e vai sendo abençoada pela outra?
Mas o elemento que permitiu tudo isso foi a fé. E você, eu, cada um de nós que professamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, devemos saber que é pela fé que alcançamos essa graça de, com muita alegria, dizermos: somos salvos. Lembre-se que o bem mais precioso que você pode ter, que é a vida eterna, lhe é dado pela graça mediante a fé. Assim nos diz Efésios, no capítulo 2, os versículos 8 e 9. Pela graça sois salvos mediante a fé. Então, olha só, viver como qualquer outro, na dependência única e exclusiva de circunstâncias, decisões de governo, ausência dessa ou daquela doença, ter ou não emprego, é viver uma vida muito enxuta, muito resumida. Nós podemos viver além destas circunstâncias. Vai ser sempre uma vida tranquila e calma? Não, nós acabamos de ler que aqueles que viveram pela fé, aqueles que agradaram ao Senhor, eles passaram por muitos tormentos. É só você reler o texto. Olha lá o capítulo 11 de Hebreus, leia ele todinho e você vai ver o quanto o povo, mesmo diante da fé, passou por momentos muito difíceis. Mas a Escritura diz que o mundo não era digno deles, porque para eles estava reservada uma pátria superior, uma pátria celestial, aonde o próprio Deus nos diz aqui no versículo 40, Deus havia planejado algo melhor para eles, para nós. É isso, querido. Ou você faz uma opção diferente de Moisés, que quando podia viver como filho da filha de Faraó e desfrutar de todos os prazeres do Egito, se você quiser fazer essa escolha, você pode fazer, mas Moisés, pela fé, falou assim: não, nada disso. Eu prefiro viver as dificuldades, mas quero vivê-lo junto ao povo de Deus e junto ao Deus deste povo. A escolha é sua. No caso do texto que lemos, daqueles dois cegos, eu gostaria de fazer breves considerações com você acerca de o que foi o exercício da fé na experiência destes dois. Primeiro, no caso deles, a primeira coisa, eles creram, mas a sua fé esteve firmada na misericórdia. Lembra, a fé é elemento essencial e indispensável no nosso relacionamento com Deus. Mas o fato de eu e você termos fé não obriga Deus a fazer qualquer coisa. Ele sempre fará aquilo que for melhor. E muitas vezes chegará o momento em que ele dirá para você: a minha graça te basta, sem a necessidade de atender ao seu pedido, mesmo que seja feito com fé. Então vamos olhar para o caso daqueles dois homens. Eles creram, mas firmaram o seu pedido, o seu pleito, não só na fé, mas na misericórdia. Diz lá no versículo 27 e 28, saindo Jesus, dois cegos o seguiram, clamando: Filho de Davi, tem misericórdia de nós. E entrando ele em casa, isto é, Jesus, os cegos se aproximaram e ele lhes perguntou: vocês creem que eu sou capaz de fazer isso? E eles responderam: sim, Senhor. Quer dizer, Senhor, nós cremos. Mas a nossa fé, Senhor, ela está fundamentada nisso. Nós sabemos que nós não somos merecedores. E é por isso que o clamor deles era Filho de Davi. E esse título era atribuído àquele que tinha as condições de Messias. O filho do rei Davi, que havia sido prometido. E ele diz: tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de nós. Então nós cremos, mas nós assim carecemos da tua misericórdia, para que o Senhor nos faça. Então, eles exercitaram a fé valendo-se
desses dois pilares, desses dois valores. A fé fundada na misericórdia de Deus. Uma outra coisa que podemos destacar acerca deles. Eles receberam pela misericórdia a recompensa da sua fé. Jesus era obrigado a fazer? De forma nenhuma. Mas ele decidiu fazê-lo agindo de acordo com a sua graça e misericórdia em favor daquelas pessoas. Percebam os versículos 29 e 30. E ele, isto é, Jesus, tocando nos olhos deles, disse: que lhe seja feita segundo a fé que vocês têm. Veja bem, seja feito segundo a fé que vocês têm. Versículo 30 diz: e a visão deles foi restaurada. Percebem então que em outro momento, numa mensagem, num texto paralelo, Jesus diz assim: quero. Toca e eles veem. Então foi a vontade de Jesus. E eles manifestaram a fé. Jesus diz: a cura de vocês será mediante a fé que vocês têm. Que lhes seja feito segundo a fé que vocês têm. Se eles não tivessem agido com fé, se em seu coração pairasse qualquer dúvida de que talvez Jesus não pudesse fazer, ou talvez não quisesse fazer, ou talvez não fosse capaz de fazer, nada teria acontecido. Aqui cooperou a misericórdia e o poder infinito de Jesus com a fé daqueles homens. É assim na sua vida? Eu sei que, tal como eles, cuja necessidade era enxergar, eu tenho as minhas dificuldades, as minhas necessidades. Você tem as suas necessidades. Creia que Deus é misericordioso e bondoso o suficiente para acolher o seu pedido. Mas Ele vai nos dar segundo a fé que nós temos para receber ou não aquilo que nós pedimos. E o mais importante de tudo, vai nos dar segundo o propósito e o plano dele. Segundo a vontade dele. Preste sempre atenção nisso. A vontade de Deus, o propósito de Deus, o plano e o projeto dele é soberano. A nós é necessário ter a fé. Mas a Deus cabe fazer ou não. Mas quando cabe a Ele fazer, Ele faz de acordo com a fé que nós temos. Então, se você quer receber alguma coisa de Deus, ore buscando a direção. Senhor, é da tua vontade. E se sendo, peça com fé. A Escritura diz que todo aquele que se aproxima de Deus, é necessário, é requerido dele que ele faça isso, crendo que Deus é galardoador, quer dizer, que ele é capaz de dar aquilo que é pedido. Completando essa reflexão sobre o exercício da fé daqueles dois cegos, a fé deles, eles mostraram que, apesar da fé, continuavam sendo humanos, imperfeitos, talvez mal agradecidos, desobedientes, como eu e como você talvez seja. Então não é porque nós somos perfeitos que Deus vai nos abençoar. Não chegue diante de Deus temeroso. Eu não vou pedir porque eu sou tão fraquinho, porque eu sou tão indigno, eu sou tão pequeno, e Deus não vai me ouvir. Não, nada disso. Quando você se aproxima de Deus com fé e pede de acordo com a vontade dele, a Escritura diz assim: creia que você já recebeu. Como vimos na característica da fé, a fé traz do mundo espiritual para o mundo da realidade aquilo que ainda os nossos olhos não conseguem ver.
E Deus quer te abençoar, meu querido. Deus quer abençoar a mim, quer abençoar a todos nós. Ele se alegra em dar boas coisas aos seus filhos. Mesmo assim, mesmo sendo abençoado, mesmo sendo alcançados pela graça e misericórdia, continuaremos sendo humanos. Jesus faz uma advertência àqueles homens. Na parte B do versículo 30 diz assim: então Jesus os advertiu severamente. Cuidem para que ninguém saiba disso. E eles, porém, saíram e espalharam a notícia por toda aquela região. Olha a forma deles demonstrarem a sua gratidão para Jesus. Foi exatamente desobedecendo a orientação dada com alguma contundência. Olha, vocês estão curados, mas não digam isso a ninguém. Eles saíram dali já fazendo tudo o que Jesus havia proibido. Assim somos nós, queridos. Pastor, mas Jesus não sabia que eles iam fazer isso? Com certeza, querido, sabia. Como Jesus sabe que você será mal agradecido, que eu serei mal agradecido, como Jesus sabe que nós voltaremos a desobedecê-lo. Mas vocês lembram, no momento em que esses cegos, eles fazem seu primeiro contato com Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então Jesus nos abençoará, abençoará você. Ele atenderá aquela necessidade que eu e que você temos, porque Ele é bondoso, Ele é misericordioso. Você precisa ter fé, mas é por causa da graça e da misericórdia que Ele vai te abençoar, que Ele vai me abençoar. E mesmo assim, Ele sabe que depois de cumprir plenamente a bênção, imagina o que é você ser cego de nascença e chega na fase adulta da sua vida, você pode contemplar todas as belezas que Deus criou e que até então você tinha sido privado de ver. Agora você pode ver. E diante daquele que operou tal milagre, quando ele fala assim, filho, tudo está feito, agora você só não vai fazer esta coisa. Você não vai falar para ninguém o que aconteceu. E aí você sai, mete os pés pelas mãos. Faz aquilo que o Senhor disse para que você não fizesse. Se eles no outro dia tivessem ficado cegos de novo, você ia dizer assim, bem feito. Desobedeceram a Jesus. Mas eu quero dizer para você, para o seu desespero e o meu, nós muitas vezes fazemos exatamente igual. O Senhor nos abençoa e nos instrui na sua palavra, o que nós precisamos fazer. E nós mesmo recebendo todas as graças, as dádivas, as bênçãos que Ele nos atribui, nós ainda assim somos mal agradecidos, somos desobedientes, muitas vezes preguiçosos na obra do reino. E Ele ainda assim, por causa da misericórdia, da bondade e, acima de tudo, pelo amor com que Ele muito nos amou, Ele continua nos abençoando. Meu amado, exercita a sua fé. Leia a palavra, conheça a história das pessoas que foram ricamente abençoadas, se inspire neles, exercite a sua fé, fortaleça através de experiências espirituais com o Senhor. E aí, dia a dia, com certeza, você irá nutrir o seu espírito com aquela firmeza e aquela segurança necessária, fruto de um coração que agora conhece com intimidade o Senhor e por isso é capaz de pedir as coisas de acordo com a vontade dEle, crendo que vai receber. Faça isso e certamente Deus vai transformar a sua experiência com Ele. Você passará de um ouvinte da palavra para alguém que vai praticá-la. E como praticante, receberá os resultados, principalmente da prática e do exercício da fé. Que Deus te abençoe e você tenha maravilhosas e tremendas experiências com Deus,
aquele Deus que quer te abençoar e que fará dessa semana uma experiência ímpar na sua vida. Creia nisso, coloque toda a sua fé no Senhor e seja feliz na presença do nosso Deus. Que Ele te abençoe. Beijo no coração. Boa semana.